Vencendo a depressão. Você vai sair deste lugar. Este não é um lugar permanente. Este é um lugar que você pode até se encontrar, mas este é um lugar de passagem apenas. Amém? Lúcia. Graça e paz a todos. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. E esse é um tema assim do qual o meu conhecimento ele é muito raso. Mas aí assim eu fui pesquisar, fui buscar na palavra, buscar em Deus. E também eu queria ter assim um conhecimento do ponto de vista clínico e do ponto de vista espiritual. E no ponto de vista clínico, assim, pela compreensão médica, eu tenho aqui meus escritos, pela compreensão médica, a depressão ela é um distúrbio afetivo, físico e mental. E que acompanha a humanidade ao longo da história. Então ela não é uma doença moderna, como se diz, ela é algo bem antigo, né? E só que com o passar do tempo, o passar dos anos, os reflexos dessa doença têm se mostrado cada vez mais assim fortes e prejudicial ao ser humano. E isso assim, né, pelo clínico, né, os sintomas são uma tristeza profunda, uma desesperança, uma baixa autoestima, um sentimento de incapacidade, sentimento de culpa, sentimento de suicida, um distúrbio do sono, entre outras tantas coisas, assim, né? É bem triste o que causa no ser humano, né, essa doença. E isso afeta tanto crianças como jovens, adolescentes e adultos. E as causas podem ser assim diversas, né? Perda de um familiar querido, uma perda financeira, uma perda de emprego, por decepção amorosas, por um divórcio, né? Sempre uma parte sai mais sofrida que a outra, e por bullying, por diagnóstico de uma doença grave, as pessoas não sabem como lidar com aquilo, não tem aonde buscar refúgio e acaba entrando em depressão. E por se sentir rejeitado, desprezado e um monte de coisas assim, é uma lista longa. Isso tudo pela compreensão médica. Mas a gente sabe assim que 90% dessa doença muitas vezes é espiritual, né? Então, eu vou deixar agora para nós entrar nesse assunto assim, né? Espiritual. Paz, boa noite. Eu tive vários desses sintomas. Eu passei duas fases, duas épocas, né, na minha vida. A primeira vez que eu passei algo assim, eu era jovem, 20 e poucos anos, então, né, eu li também que na adolescência isso é muito fácil de acontecer. Por quê, né? Porque a gente, tu traz muitas vezes uma rejeição, né? No meu caso, eu tinha muito, isso era muito vivo na minha vida, rejeição, então eu não me aceitava, a baixa autoestima, então tudo isso vai levando a gente para para dentro de si, e como a gente tem muitas vezes um vazio que não
não acha uma saída, então a gente vai entrando nessa tristeza, nessa solidão, acha que ninguém pode ajudar. Então eu vivi isso com um término de relacionamento. O que acontece? A nossa memória traz tudo isso de volta. Tudo aquilo que a gente tem, né, de negativo, nós vamos buscando ali, se afundando, na verdade, né, em mais tristeza. Foi muito forte isso para mim. Eu não via mais saída. Eu eu trabalhava, eu estudava, mas eu não tinha alegria em nada, não tinha motivo na minha vida, não tinha um objetivo, tinha sonhos só frustrados, não tinha expectativas. Então, ali eu me vi no fundo do poço e eu não conseguia enxergar à minha volta uma solução. E nesse momento eu tinha de uma fé que estava guardada, eu tinha lá, né, orações e palavras, mas para mim naquele momento não dizia nada, né? Então eu busquei em Deus, né? Eu disse: Deus, eu não sei orar, eu não sei como te dizer isso, mas eu não tenho mais solução na minha vida, eu não tenho mais um objetivo, então eu te peço que tu me mostre algo, porque eu não sei mais o que fazer. E só chorava, chegava em casa e chorava. Então, num dia desses, num dos dias que eu cheguei em casa chorando, fui para o meu quarto sozinha, Deus me disse, eu não posso te dizer, não posso dizer para vocês em tom de voz, em altura de voz, mas eu ouvi e eu sei que era Deus falando comigo no meu íntimo e dizendo assim que essa vida foi Ele que me deu. Essa vida que eu dizia que era minha até então, foi Ele que me deu. E Ele me disse as palavras: confia em mim. E nesse momento eu disse: então, Deus, se tu que está falando comigo, eu confio em Ti. Eu não sei orar, eu não sei como falar, eu não sei nem ler a Bíblia, mas eu confio em Ti. E nesse momento, como um estalar de dedos, eu pude ver se abrindo um horizonte na minha frente. Eu pude sentir o amor de Deus ali no meu quarto, na frente do espelho, chorando. Não precisei estar num templo, numa igreja, num lugar. Nesse momento foi eu e Deus dentro do meu quarto. E Ele me deu a palavra em Salmos 37, me ensinou a ler, né, onde diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E assim eu aprendi com Deus, entregando a minha vida a Deus, confiando nele, que Ele tinha mais para mim, Ele tinha uma vida abundante para mim, né? E que eu confiasse nele, que tudo aquilo ia passar. E realmente passou, né? Depois Ele me trouxe pessoas, né, que me ajudaram. Eu pude ver com os olhos dele, a partir de então, com os olhos da fé que ele já tinha depositado em mim, assim como em todos, né? Ele depositou fé em cada um. Então, muitas vezes tu vai ter que parar e lembrar disso. Deus depositou, tá lá dentro. Às vezes eu não preciso de outra pessoa me dizer, né? Tá lá dentro. Se tu entregar para Deus, né? Realmente Ele vai te ajudar e te ensinar, né? Como. Lindo, né? A Débora nos um pouquinho do testemunho dela, daquilo que ela vivenciou, né? E você nota aqui que a pessoa, quando ela, né, ela está nesse processo, né, de depressão, ela, assim como a Débora, né, compartilhou, ela disse, né, não tem desejo, ela não tem vontade, não tem desejo de levantar da cama, não tem vontade de, né? Parece que é como se a pessoa estivesse no fundo do poço e não visse saída, ou estivesse num túnel muito escuro
e o qual ela não consegue enxergar. É um lugar que, aparentemente, para aquela pessoa que está vivenciando, né, aquele momento, né, aquela tristeza tão excessiva, né, a vontade dela é de chorar. Parece que tudo que ela vê não tem mais sentido, as coisas não têm mais cor. Para ela só enxerga cinza, preto, né? São essas cores que a pessoa vê. Ela não consegue ver aquela luz no final do túnel, ela não consegue enxergar, né, que ainda há esperança. Assim como a Débora colocou. Então esse é os sintomas, né, como a Lúcia trouxe, aquela pessoa que está nesse processo, né, de depressão. Ela não encontra motivo em fazer algo, aquilo que dava alegria para ela antes de fazer, aquilo que ela tinha prazer antes de fazer, agora ela já não vê mais prazer, né? Se ela gostava de enxergar alguma imagem, tipo, né, a praia, ela não vê mais motivação naquilo. Então, é como se a pessoa, né, assim como eu coloquei, estivesse no fundo do poço e ela não tem mais esperança, perdeu a esperança, perdeu as forças, né? E quão lindo é que quando a Débora, né, no seu momento sozinha, de solidão, porque ela não tinha, a pessoa que está nesse processo de depressão, ela se sente só, ela pensa que ela está só, né? Mas eu quero dizer para ela que ela não está só. Tem pessoas ao redor dela, tem pessoas que amam ela, tem pessoas que querem o bem dela, e tem alguém acima de tudo, que é Deus, que é o teu Pai, o teu Criador, que te ama. Saiba que Deus te ama. Amém? Assim foi o caso da Débora. Ela lá, sozinha, né? Não tendo uma amizade, ninguém que viesse, né, dar uma palavra, trouxesse uma palavra de ânimo. Eu estou contigo, eu te amo, conta comigo, né? Você não está só. Mas ela recorreu a Deus. Deus veio, deu uma palavra para ela. Naquele momento que ele lançou a palavra sobre ela, ele trouxe vida sobre ela. E ela conseguiu sair daquele lugar. E eu acho que esse momento também, pastor, é um momento tão delicado, assim, onde as pessoas, elas estão fechadas, elas estão num lugar de sofrimento. E mesmo que elas tenham pessoas amigas em volta, às vezes elas não sentem a confiança de abrir o coração e de contar o problema, às vezes se envergonham, né? E acabam se fechando e se frustrando cada dia mais consigo mesmo por estar nesse lugar. Porque a própria pessoa que está nesse lugar de sofrimento, de depressão, de tristeza, de dor, porque isso causa muita dor em quem tem depressão, isso começa a passar para o físico, já não sendo mais só o emocional, e acaba a pessoa sofrendo muito por isso. E aí a dor física começa a aparecer, ou vários sintomas e doenças. Então, realmente a gente tem que tratar isso com bastante cuidado. Eu aconselho quem estiver nesse lugar, olhar para a palavra. Eu me abasteci da palavra em Deus, eu sempre acreditei muito em Deus, eu tive muita fé em Deus. E olhando para esse assunto hoje, de desesperança, quem está em depressão, né, está com desesperança, com descontente, né? Geralmente o descontentamento leva a pessoa a uma depressão. E nós sabemos que o descontentamento é muito ruim. Ele
Satanás saiu do céu pelo descontentamento dele, né? Ele estava descontente com o que ele estava sendo lá no céu e quis ser Deus. Ele estava descontente com o que ele era. E às vezes as pessoas estão descontentes no seu casamento, no seu trabalho. São tantos assuntos, são tantos problemas que envolvem às vezes e levam as pessoas a esse lugar de sofrimento. E hoje, olhando para esse assunto... E esse tempo, né, que nós estamos vivendo, né, de quarentena, das pessoas estarem, né, mais em casa, isso intensificou ainda mais aquilo que estava, né, guardado, que estava no oculto, né, veio para fora, né? A pessoa que tinha dificuldade daqui um pouco no relacionamento, isso intensificou ainda mais, né? Exato. Por isso que ainda a gente vê, né, o aumento dos números de agressões, né, nos lares. Então tudo que estava abafado, né, intensificou. Se a pessoa ela já estava com sintoma da depressão, se ela já estava, né, triste, esse momento, esse tempo intensificou ainda mais, né, agravou ainda mais essa situação. E aquilo que a gente está querendo trazer para ti hoje é a solução. Amém? A solução está na palavra. Eu acho tão lindo assim, né? Porque Deus, ele se importa conosco. Deus se importa com... Por isso que eu digo, Deus, ele nos ama, ele te ama, ele quer que você saiba que ele te ama. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, porque assim como Deus se importa conosco, ó, diz assim, 2 Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo vosso espírito, alma e corpo. Amém? Então, Deus, ele se importa conosco. Ele quer que nós estejamos bem no nosso corpo, na nossa alma, né? A nossa alma, onde está a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é onde está a nossa memória. Então Deus quer que a nossa mente seja também restaurada, seja transformada. Nas nossas emoções, as nossas dores, os nossos traumas, Ele se preocupa com as nossas emoções também. E com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso é tão lindo, né? Que Deus se preocupa conosco em todos os sentidos. Ele quer te ver bem nas tuas emoções. Amém? E olhando para esse tema hoje, eu olhei para a vida do salmista Davi. O salmista Davi, ele buscava refúgio no Senhor. No Salmo 142, está escrito: eu clamo ao Senhor Deus pedindo socorro, eu suplico que Ele me ajude, eu levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas quando eu estou desistindo. Ele tinha momentos de tristeza, mas ele recorria ao Senhor, a quem escutava o pedido dele, a quem respondia. E no Salmo 143 fala: responde-me, pois és fiel e bom. E no 143, versículo 4, pois estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem até a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e guie-me por um caminho seguro. Aqui a gente vê, o salmista Davi estava triste, mas ele tinha perdido as esperanças e ele pedia: Senhor, não te escondas de mim, eu confio em ti está a minha confiança.
E é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Eu sempre tive um versículo bíblico que me acompanhou toda a minha vida, assim, em momentos de tristeza, de apuros, em todos os meus problemas, nas situações que eu mais precisava, me vinha à memória esse versículo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí eu pensava, o meu problema é tão pequenininho perto de um Deus tão grande que fez os céus e a terra. E eu acho que é nesse Deus que nós temos que buscar refúgio para as nossas dores, para as nossas tristezas. E é nele que nós temos que nos apoiar. E nós sabemos que o contentamento, ele é um princípio bíblico. O contentamento nos blinda, ele nos... A palavra nos diz que nós devemos estar alegres, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, nós devemos estar alegres na presença de Deus. Aleluia. A alegria e a esperança, elas devem ser as marcas do cristão, né? E eu sempre me apoiei na palavra, eu sempre busquei nas minhas dúvidas, nos meus medos. Eu sempre ia para esse lugar de descanso. Eu pedia para o Senhor, que o Senhor me conduzisse a esse lugar de descanso. Que é só em Deus, que é só Ele que pode nos socorrer, né? A palavra nos diz também para nós termos bom ânimo. E o Senhor nos dá esse ânimo. O Senhor, Ele nos fortalece. O Senhor é o nosso rochedo. Então, eu me apoio muito na palavra. Assim, em momentos que eu estou numa situação difícil, em momentos... Porque nós temos momentos tristes, nós temos dias maus. A Bíblia nos ensina isso, né? Nós, seguindo ao Senhor, não vamos só ter momentos de alegria, mas nós temos que aprender a passar por esses momentos de tristeza, esses momentos que nos trazem dor. Nós temos que caminhar com o Senhor, olhando para o Senhor e sabendo que dele vem a nossa força. Eu devo trazer à minha memória, né, Clarice, aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá esperança. Se eu ficar remoendo o meu passado, os meus traumas, né? Porque eu creio que todos nós passamos por, assim como a Clarice falou, todos nós, todo ser humano, ele passa por momentos difíceis, momentos de dor, traumas. Mas o que importa é o que você vai fazer daquilo, daquela dor. Se você vai continuar remoendo, ou se você vai transformar aquele momento. Se você vai trazer, vai reagir a tua memória, né? Aquilo que te dá alegria. Porque se você ficar remoendo o teu passado, você vai se aprofundando cada vez mais naquela dor, né? Naquele sentimento. Então, por isso, você que passa por esse processo, esse momento é importante que você não traga à tua memória somente as dores, mas que você seja liberado, que você seja liberto desses sentimentos, desse trauma, que você comece a trazer à memória aquilo que te dá alegria, que traz paz, né? Que traz gozo, para que você possa sair desse lugar. E nós precisamos declarar a palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que usufruir o que está escrito aqui, o que o Senhor liberou. A palavra, ela é viva, ela é poderosa. Então nós temos que declarar isso. E em Deuteronômio 30 também fala que Deus, Ele nos aconselha a escolher o caminho da vida, não da morte, bênçãos e não maldição. Então, eu vou decidir, eu preciso optar, eu preciso sair desse lugar de sofrimento. Como eu vou sair? Em Deus, depositando a minha confiança em Deus. Eu decidindo, né? Esse é um passo.
Para você sair desse lugar, você decide sair dele, né? Por mais que você não tenha força de conseguir sozinho, muitas vezes, mas o primeiro passo é você decidir, você querer sair desse lugar. E saber identificar, né? A mulher, né? A mulher, o ser humano, precisa saber se conhecer, porque muitas pessoas elas acabam entrando numa depressão profunda. Ela não começou assim, né? É algo que começou aos poucos e a pessoa muitas vezes ela não sabe, né? Muitas vezes ela está entrando num quadro depressivo e ela não consegue identificar, né? E eu acredito assim que para te sair de uma depressão, primeiro tu precisa saber que tu tá. Tu precisa saber que tu tá vivendo uma depressão, né? E aí tu identificar a tua vida, tuas emoções ali, tu olhar para dentro de si e saber identificar o que aconteceu, né? O porquê, o que me levou a estar nesse quadro depressivo. Né? Antes que algo, porque tudo aquilo que não é tratado, se tu tem uma ferida e tu não trata aquela ferida, né? A tendência daquela ferida é ela inflamar, é ela ficar maior, né? E te causar mais prejuízo. E eu acredito que a depressão ela é assim, né? Ninguém decide, né? Um dia acordar, hoje eu vou ficar depressivo, hoje eu quero ter depressão, né? Ninguém quer isso, porque quem já passou por isso sabe o que é, né? Eu vivi um tempo de depressão e eu sei o quanto é doloroso, o quanto esse sentimento de que nem a Clarice falou, de desesperança, que tu falou, né? É algo assim que tu olha ao teu redor e nada faz sentido, nada te traz alegria, teus filhos, tua casa, tu não tem mais ânimo e tu se isola, né? Tu se isola da família, se isola daquilo que tu gosta de fazer, se isola das tuas funções diárias, o cuidado com a casa, né? E mulheres que elas estão dentro dos seus lares hoje e elas não têm força nem para arrumar a sua própria casa, porque entraram nesse quadro depressivo, né? Mas tem uma saída, né? Hoje nós não queremos falar da depressão em si só, mas nós queremos dar a chave e dar o escape, né? Porque nós temos um escape em Deus. Porque eu lembro que quando eu passei por esse processo, eu já era convertida, mas eu identifiquei que antes de eu conhecer o Senhor, eu vivia num quadro depressivo, onde eu me isolava, não queria ver pessoas, né? Mas eu não sabia que era uma depressão. Eu ficava em casa, não conversava com ninguém, né? Não recebia visita e depois parece que eu passei por um tempo onde Deus quis me trazer isso para mim saber o que eu tinha enfrentado antes e saber aonde entrou, né, as causas, porque a nossa vida antes de conhecer o Senhor tem coisas que a gente não entende, porque os nossos olhos espirituais estavam fechados, né? Então a gente entende aquilo que é o natural e a gente não consegue ver o lado espiritual, a questão das emoções, né? E quando a gente tem os olhos espirituais abertos, a gente consegue identificar, né? A gente consegue identificar que é algo que está ali me rondando, é algo que quer me travar, né? E a depressão, a palavra depressão, ela já diz, né? Depressão, ela te leva para baixo. E o significado da palavra depressão, eu fui buscar no dicionário e significa abaixamento por efeito de pressão. A pessoa fica sem forças,
é um abatimento, te leva para baixo. Eu tenho um salmo que esse salmo ele era a vida para mim, né? Foi algo assim que eu lia isso assim e eu sentia que Deus ele estava comigo naquele tempo, né? Eu quero ler ele. É o Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. E a depressão, ela te mata, né? Tu não morre fisicamente, mas as tuas emoções, teus sonhos, a vontade de viver, né? Aquilo que antes te fazia viver, aquilo não tem mais graça, né? Exatamente. Cantei louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a tua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó pode te louvar? Proclamará a tua fidelidade. Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então é uma mudança, né? Aquele processo de tristeza profunda, ele começa a sair, porque a palavra, ela entra e ela vai trazendo luz aonde estava escuro. E é muito bom viver isso, né? E tu declarar a palavra. E a palavra, ela está ao alcance de todos nós. Amém? Assim como eu disse, né, que o significado da palavra depressão, ela significa um abaixamento por efeito de pressão. Eu fiquei pensando assim, porque afeta crianças, jovens, adultos. Então, muitas vezes, tem palavras que a gente recebe, às vezes, desde a infância. Palavras malditas, palavras mal colocadas, de pai, de irmão. E isso vai te pressionando, vai te levando para baixo. E tu vai crescendo com isso. E a tua autoestima, ela vai morrendo. E tu vai e às vezes vai estourar essa depressão lá na frente, às vezes na fase adulta, não sei. Mas se tem alguém se sentindo assim, né, hoje nos ouvindo, nos vendo, não sei, eu quero te dizer que é possível recuperar a vontade de viver. É possível se reerguer. Porque se essas palavras te levaram para baixo, existe palavra de vida, palavra viva, que pode te trazer de volta. E assim, meditando em tudo isso, assim, o Senhor me trouxe a palavra que está em Mateus 11, 28, que é um convite do Senhor,
que Ele nos chama para Ele. Ele nos chama para Ele. Ele diz assim, vinde, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga, o meu fardo é leve, a minha carga é leve. E eu não sei assim se vocês aqui, as irmãs, sabem o que é um jugo? É uma canga. No meu tempo eu conhecia por canga. É uma madeira forte, grande, né, que vai em cima de 2 bois para arar a terra. Isso é o jugo. Só que eu descobri que nunca se usa esse jugo sobre 2 boi fortes. É sempre colocado o boi forte e um boi fraco. Um boi novo, porque o boi forte vai treinar, vai preparar o boi fraco, vai desenvolver os músculos, vai treinar esse boizinho para o trabalho. E quando Jesus fala, porque Jesus ele é tão lindo, ele usou uma linguagem que as pessoas da época entendiam o que estava falando. E quando ele diz, vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele estava dizendo, eu sou forte, porque a gente é tão fraco, a gente é limitado, e sozinho a gente não vence às vezes. Às vezes não, a gente não vence, sozinho ninguém, a gente não, né? A gente precisa um do outro. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, eu sou o boi forte. Eu sou aquele que posso te levar, eu te fortaleço, eu te carrego, até tu conseguir andar com as próprias pernas, até tu poder desenvolver o teu trabalho. Então Jesus faz esse convite para nós. Então é possível sim, a solução ela está em Cristo. A solução para os nossos problemas, a solução para a depressão, a solução para o nosso desânimo, para a nossa ansiedade, para tudo está em Cristo. Solos Cristo. Cristo é a solução. Complementando o que a irmã falou, eu tive um momento no pós-parto do meu segundo filho que eu senti exatamente isso. Já tinha anos de conversão, mas eu não me sentia... tive aquele momento ali de fraqueza em que fiz uma cesárea, né? Foi tudo meio complicado, muita dor, tive problema para amamentar. O Benjamin chorava muito, teve cólica, teve tudo que o Dani não teve, meu primeiro filho. Então para mim foi muito, né? Fui surpreendida com tudo aquilo e eu não tinha forças, né? E eu pensava assim, mas eu sou cristã, eu sei a palavra, eu sei que Deus tudo pode, eu sei tudo isso. Mas o meu corpo não respondia, eu chorava muito. E nesse momento, né, como tu disse, Jesus é lindo, né? Porque Ele se apresenta de formas que a gente não imagina. E às vezes a gente quer que o milagre venha do céu, assim, com um anjo, né, carregando o milagre. Mas Deus colocou na minha vida uma ajudadora e uma intercessora, né? Uma sem a outra, não sei como seria, mas a minha sogra foi para minha casa e passou uma semana inteira comigo, me ajudando, né? Só me ouvindo chorar muitas vezes, e a minha mãe me dizendo em todo o tempo, eu tô orando por ti, vai passar, Deus te ouve, Deus está aqui. Então eu posso dizer que é um orgulho essa cristão. Tua ajudadora, ela estava mais forte que tu, né? Então então às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou cristão, eu sou crente quantos anos, como que eu vou passar uma depressão, né? E a gente deixa o nosso orgulho falar tão alto que a gente não vê que a gente não é ninguém
e a gente precisa de ajuda sim. Então a gente precisa do outro, né? Às vezes a gente quer Jesus, mas não quer a ajuda do irmão, não quer se humilhar, dizer: "Ô irmão, ora por mim, ô irmão, estou precisando". E às vezes Deus, às vezes não, muitas vezes Deus se apresenta no irmão que está orando, que está, né, aqui no caso a minha mãe, e sim, passou, graças a Deus, né, e eu glorifico a Deus, como fala aqui fala no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, em tudo, Deus, né? Porque depois a gente pode testemunhar, trazer isso para as pessoas. Então, nesse dia da angústia, a gente precisa se voltar a Deus, sim, e aceitar a ajuda que Ele nos dá, o apoio que Ele nos dá, quem Ele nos dá para nos apoiar, para nos suportar, né? Para nos carregar, para que depois a gente possa glorificar o Senhor por isso, né? Está funcionando, tá. É a questão de... Existe um certo preconceito, né? A gente falava antes, que muitas vezes eu já ouvi, né? Que depressão, né? Vai lavar um tanque de roupa, né? Vai limpar isso, vai fazer aquilo. E isso leva a pessoa ainda mais, porque aí ela se fecha. Né? Principalmente a mulher ela tem isso, né? Ela se fecha e ela não quer falar sobre o assunto, então ela fica ali dentro dela e isso ela cria uma barreira, né? Ela cria uma barreira e fica ali, né? Então hoje estamos falando sobre isso, e se hoje tu está assistindo, né, ou está aqui e tem se encontrado nesse estado de depressão e tu não quer falar, né? Tem sofrido algum preconceito, procura alguém, né? Ou nos chame aí, que a gente já passou por isso, né? Todas aqui têm uma história, né? A pastora Cláudia, a gente sabe o testemunho dela, né? Sobre a depressão, o que ela passou. Foi um tempo bem longo, né, pastora? E a gente tem ela assim hoje como uma luz assim, né? de que a gente consegue vencer, porque a depressão ela pode ser um processo que tu passa e depois volte. Né? Isso tem muitas pessoas que elas passam por isso. Tem pessoas que passam por depressão e daí depois elas melhoram e elas voltam naquele estado, né? Então é um ciclo. E para isso, para vencer esse ciclo de viver depressiva, e daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco eu estou depressiva, isso tem que buscar a raiz, né? Tem que buscar aonde entrou. Aonde isso enraizou na tua vida que te leva a viver esse ciclo, né? Então o meu conselho hoje é não se isole, porque eu me isolei muito, e isso assim é uma arma para Satanás contra a vida das pessoas. Hoje a gente tá passando por isso de isolamento, né? Hoje tá aí o isolamento social. Então, como a pastora falou antes, tem muitas pessoas que isso tem aflorado mais. Mas eu acredito que mesmo com o isolamento, as pessoas hoje, elas precisam procurar ajuda. Precisam, e não pode ficar sozinha. Né? Não pode. Precisa vencer essa questão de se isolar. E mesmo se ela, né, estiver só, ela não, nesse momento que estamos vivenciando, né, de não poder sair, assim como Deus fez na minha vida, né, porque até mesmo esse assunto era um tabu, né, antigamente. As pessoas diziam assim: mas você está com depressão, isso é falta de fé, então, né? Muitos tinham esse entendimento, esse pensamento.
ou porque você é cristão, você não pode ter depressão, ou isso, né, até mesmo é demônio, né? Eu passei pelo processo de depressão, e no tempo que eu pastoreava, aí muitos perguntam, mas como você era pastor e passou por depressão, né? Mas é como a gente tem trazido e tem colocado, porque quando as suas emoções elas não estão bem firmadas e arraigadas e saradas em Deus, aquilo que ainda não foi bem curado, né? Uma hora vai aflorar. Se é agora, ou se é mais tarde, mas você tem que ser restaurada nas tuas emoções. E eu lembro que, como eu era pastora, eu ficava com agora não tem como, né? Eu não posso compartilhar. Não posso compartilhar com o irmão, não posso compartilhar comigo. Com quem que eu vou compartilhar? Eu tinha medo de compartilhar com outras pessoas, ou até mesmo com outros pastores, porque comigo eu pensava que, mas o que ele vai pensar, né? O que vai pensar de mim? E eu comecei a orar. Em Deus, eu orava, eu chorava. Muitas vezes as minhas orações eram as minhas lágrimas diante de Deus. Mesmo sem força, sem poder sair, muitas vezes não tinha força de sair da cama. A vontade era de ficar só ali. Só que em meio às lágrimas eu sei que Deus me escutava. A partir do momento que eu ouvi o Senhor falando comigo, Deus me deu uma palavra, que foi através da vida de José. Porque o meu processo de depressão não foi uma causa, foram várias causas acumuladas, né, que me deixou paralisada. Então, quando tudo isso se juntou e veio à tona, né, eu fiquei paralisada, como se não tivesse, para mim não tivesse mais saída. E muitas vezes Deus usava pessoas para vir falar comigo. Deus dava palavras. Só que eu estava naquele, né? Para mim era escuridão. Eu não conseguia, a palavra entrava, as pessoas lançavam a palavra e eu não conseguia, aquela palavra não conseguia trazer luz. Mas foi um processo do meu esforço, de eu clamar, de eu chorar. Eu não desisti, porque eu sabia que aquele lugar não fazia parte da minha vida. Aquilo que Deus tinha não era para mim. Aquilo não era o que Deus queria para mim. Estar naquele momento, né, sem esperança nenhuma. Não era o que Deus queria, não era o que Deus tinha. Deus tinha promessas. Só que eu não me lembrava dessas promessas. Deus teve que começar a falar comigo, a trazer à minha memória aquelas promessas, aquilo que Ele prometeu. Ó, filha, eu quero te levar, é isso que eu tenho para ti, são as boas novas que eu tenho para ti. Deus tem que começar de novo a trazer a nossa memória, porque naquele momento do teu estado, você não vê saída, você não vê esperança nenhuma. E Deus tem que começar a trabalhar na tua mente, na tua memória, te lembrando, trazendo esperança daquilo que já foi perdido. Então, quando Ele me deu a palavra da vida, sobre a vida de José, o processo da vida de José, foi que Deus me arrancou. Eu disse, opa, Deus, eu me coloquei de pé e eu disse, esse lugar não me pertence mais. Foi a partir dali que eu consegui, Deus me tirou daquele lugar. Eu consegui enxergar novamente a luz no final do túnel. Então, por isso que eu digo, há esperança para todos os que estão, né, passando por esse momento difícil. Não tem coisa impossível para Deus. Por acaso há alguma coisa impossível para Ele? Nada é impossível. Ele pode te tirar do poço mais profundo que você estiver, da dor mais profunda que você possa estar sentindo. Deus, Ele pode fazer. Aleluia. Uma coisa assim interessante também, que eu meio que visualizei assim, enquanto eu meditava nesse tema,
E como eu peguei ali o significado da palavra, que é um abaixamento por efeito de pressão, eu pude ver assim, muitas vezes assim, tem pessoas que são criadas em ambientes de palavras de morte, palavras negativas, palavras pejorativas, palavras malditas. E eu pude visualizar, assim, porque eu juntei o que eu estava meditando com esse abaixamento. E, sabe, colar, imagina tu, cada palavra, eu coloco um colar em ti. Mais uma palavra, mais um colar. Mais uma palavra, mais um colar. Quando a pessoa se der conta, ela está lá embaixo, por causa do peso daquelas palavras. Mas o que tem que ser feito? Tem que ir retirando essas palavras. Se um pai jogou palavras dessa forma sobre um filho, que ele possa recolher isso no mundo espiritual. Eu tiro isso de ti. Você não é uma pessoa que não vai ser ninguém aos olhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos, aos olhos de Deus, nós somos preciosas, nós somos filhas amadas. Então, que Deus tem planos, projetos, propósitos para a nossa vida. E então, assim, entender isso, o que levou essa pessoa a estar em depressão, qual foi as palavras que foram lançadas, qual foi e retirar isso, retirar no mundo espiritual e trocar essas palavras por bênção, por palavras de vida, porque em Cristo a gente sabe que existe um novo e vivo caminho, né? Lá no Salmo 81 fala que Deus já tirou dos nossos ombros todo o peso, todo o jugo. Então, nós, por não saber, por não conhecer muitas vezes a palavra, a gente vai colocando peso, vai colocando jugo. E isso acaba em depressão. E é uma doença que ela é tratada clinicamente, existem clínicas para isso, mas a gente sabe que a solução está em Deus, a solução está em mudança, mudar a nossa mente, renovar a nossa mente pela palavra, e que eu possa ser bênção na vida de alguém que está passando por isso, assim, alguma coisa Deus está trazendo nesse tempo e Deus quer nos usar para isso. Foi muito profundo, assim, foi tão tremendo. Era um assunto que eu não estava nem aí, mas por causa eu acabei indo, levar, meditar, buscar, conhecer, me aprofundar, e é algo que eu quero, assim, poder estar ajudando, Quero que Deus me coloque assim, como um instrumento nas mãos dele para poder amém. Amém. A palavra nos ensina também a nós não andarmos desanimados, nós temos que ter o ânimo sempre, o ânimo que Deus nos dá, E Deus, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, socorro bem presente nos tempos de aflição. Então nós sabemos a quem recorrer. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que fez os céus e a terra. E nós sabemos também que quando nós priorizamos Deus na nossa vida, nós podemos mais, nós podemos além das nossas capacidades físicas. Deus, Ele nos capacita. E nós podemos sair sim desse lugar. E nós temos que entender que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus, Ele nos quer alegres, Ele quer que o nosso coração esteja cheio de alegria. Alegria que somente o Senhor dá. Ele quer nos dar a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos buscar nele. Amém. Nós temos que ressignificar, a nossa vida.
eu vejo assim que eu tive que aprender a como reciclar o lixo, né? Porque na minha vida, assim como a Lúcia estava falando das palavras muitas vezes que são lançadas sobre nós, né? Palavras de peso, palavras de maldição, nós temos que aprender a lidar com essas palavras, aprender a lidar com as situações. Em Deus, né? Nós podemos reciclar esse lixo todo. É você não deixar entrar, você não deixar acumular o lixo dentro de você. É você aprender a reciclar em Deus esse lixo. Amém? Nós estamos com o nosso horário já, né? Creio que estamos acabando. Eu louvo a Deus pela vida, né, de cada uma que pôde compartilhar um pouquinho, que pôde trazer para você aí de casa, para você que está aqui essa noite, né, que essas palavras que tragam esperança para ti e que venham edificar a sua vida. Amém? Quero convidar a Débora, vai estar orando por nós essa noite. Só queria, bem rapidinho, o Salmo 16, a partir do verso 5, quando a Lúcia estava falando assim, o Senhor me lembrou, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra. E no íntimo exulto. Isso é, no meu íntimo eu exulto no meu íntimo pelo Senhor, né? Eu tenho profunda alegria. Então, aonde existia uma profunda tristeza, nesse descobrimento, nessa limpeza de tirar esse lixo que a senhora falou, eu tenho alegria, eu tenho uma alegria, né? Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então eu quero deixar isso, né? Porque a palavra ela é um alimento. E quando a gente declara a palavra, faça isso na sua casa, declara a palavra em voz alta, né? Isso é um impacto. Quando tu declara, quando tu libera a palavra, isso no mundo espiritual é muito forte, porque aonde nós recebíamos essas palavras de maldição, essas palavras contrárias, como a irmã Lúcia falou, tu combate isso, né? Tu combate, tu mesmo, tu muda, tu pode mudar sentenças na tua vida, né? Uma vez o Senhor me deu uma palavra que falava que eu não posso mudar o meu futuro, mas eu posso mudar o meu presente, liberando palavras. O meu passado. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro, né? Liberando palavras de vida, palavras de vitória, palavras que vão me levar para um lugar onde é o lugar que Deus tem para mim. Amém? Muitas vezes, quando eu não sabia, quando a minha alma falava muito alto, como diz a canção no início, né, que no silêncio Deus fala e a minha alma se perturba, né? E eu no Salmo 103 ele diz: "Ó minha alma", né? Exatamente. Então, que a tua fala com a tua alma. Muitas vezes a gente deixa a alma falar mais alto, então a gente diz: "Ó minha alma, clama ao Senhor, louva ao Senhor, ó minha alma", né? Te aquieta, porque às vezes é isso que a nossa alma precisa, não é outro que está falando, às vezes nós mesmos precisamos, ó minha alma, né? Te aquieta,
vai ao Senhor, clama ao Senhor, né? E Ele vai te ouvir. Nós cremos nisso. Vamos orar? Paizinho, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, Senhor, que Tu nos deste. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado de cada dia. Nós te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre nossas vidas. Pai, nós colocamos, Senhor, cada pessoa aqui diante de Ti, cada pessoa que está em casa, Senhor. E em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, que possa, Senhor, a Tua mão estar sobre cada um, Deus. Que cada um possa, Senhor, se colocar também na Tua presença, Pai. Se entregando a Ti, Senhor, entregando os seus problemas, suas aflições, suas angústias nas Tuas mãos, Senhor. Porque nós sabemos que sem Ti nada somos, Deus. Nós sabemos que Tu podes todas as coisas e que Tu nos vês, Senhor, e vê cada um de nossos problemas. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu preferes, Senhor, que nós falamos cada um deles a Ti, que nós venhamos a trazer a Ti, ao Teu conhecimento, cada angústia do nosso coração, para que o Senhor possa curar, Senhor, para que o Senhor possa tocar no nosso íntimo, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, nos curar verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos, Senhor, nos colocar inteiramente, nos entregar inteiramente a Ti, Senhor, as nossas aflições, os nossos pensamentos, Senhor, de tristeza, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando a luz, Senhor, em cada lar agora, Pai, e que o Senhor possa trazer, Senhor, ao entendimento, Pai, aquilo que tem, Senhor, travado cada sonho, tem frustrado, Senhor, cada vida, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à luz, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido a depressão, Senhor, as casas, as famílias, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ali, Senhor, mostrando, Senhor, dando sabedoria e discernimento, Pai, para que possa ser curado, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, que nós colocamos, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, Pai, nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor fez e vai fazer, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não queria interferir hoje a live, né, e nem a ministração, né, da minha amada e da pastora Cláudia, mas eu sinto como sacerdote, querido, como marido, abençoar a vida da minha esposa, e você que é marido, esposo, que está aqui, que não está aqui, pudesse abençoar a vida da sua esposa, amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, você que está aqui nessa noite. Sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco. Quem sabe você conhece alguma situação, alguém que está passando por isso. Irmãos, a depressão não é brincadeira. Pode vir. A depressão não é brincadeira. A depressão é algo muito sério. Nós enfrentamos isso dentro do nosso lar. Nós choramos com isso por meses, dias e dias a fio. E eu me lembro de todos os dias ver a Cláudia em cima da cama sem querer viver mais. E quando eu queria conversar, quando eu queria falar algo, ela virava para o lado e a única coisa que eu via nela era uma lágrima correr sempre. Quando eu queria insistir num diálogo, ela virava para o outro lado e chorava de novo. E nós estávamos pastoreando já a igreja há mais de 7 anos. E muitas vezes, quando entramos nesse lugar de depressão, sem querer às vezes, nós não queremos entrar nesse lugar. Mas a circunstância, as frustrações, as decepções com pessoas, ou até mesmo com coisas, nos levam nesse lugar. E para sair desse lugar, eu ouvi uma palavra, você disse aqui,
nós precisamos ressignificar as nossas vidas. E esse ressignificado, ele precisa ser a partir de Cristo. Porque foi dali que Deus levantou a Cláudia outra vez dessa depressão. Aleluia, através da palavra, entendendo o propósito de Deus. Aí não há frustração que pare alguém que está com uma vida ressignificada em Deus. Ela vai bater a tristeza, a angústia. E nesse momento de crise no mundo e no nosso país, muitas pessoas já estão tirando as suas vidas. Muitas pessoas já estão se suicidando por causa da sua empresa que faliu. Muitas pessoas estão tirando a sua vida por não ver um prato de comida mais na sua mesa. Glória a Deus por nós termos nosso pão de cada dia. Mas tem muita gente que não tem e está sofrendo. E quem pode dar ajuda se não for a igreja em Deus nessa noite, nesses dias, melhor dizendo? Nós como igreja precisamos ser a resposta para arrancar vidas da depressão. Aleluia, e ser socorro de Deus nesses dias. Eu não sei se você conhece alguém que está enfrentando por isso, mas eu creio que no nome poderoso de Jesus, eu sei que um psicólogo, ele pode dar bons conselhos. Eu sei que um psiquiatra, ele pode medicar e dar uma receita de um medicamento para auxiliar nisso. Mas cura da depressão só tem um que pode, e o nome dele é Jesus. Ai, é no nome de Jesus que nós abençoamos estas famílias que aqui estão representadas, Pai. Eu oro por minha esposa, por minha casa, que tem sido guardada por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou do lamaçal para a rocha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor resgatou as nossas vidas, Pai, da angústia, da tristeza, das frustrações, das mágoas, das feridas da alma. O Senhor curou-nos por entendermos o Teu propósito, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Por isso eu quero declarar o Teu sangue, Jesus, a Tua proteção, Senhor, sobre cada família aqui representada neste culto, aqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão acompanhando, vão assistir esta live ainda, em nome de Jesus. Que como um dia o Senhor entrou na nossa casa, como um dia o Senhor trouxe o entendimento e a revelação da Tua palavra, trazendo a cura deste mal maligno que tem destruído vidas, famílias, gerações estão sendo arruinadas por causa da depressão. E esta depressão nós queremos declarar vencida por Cristo lá na cruz. Que a Tua presença, Senhor, inunde este lar agora, inunde esta casa, esta família aqui representada pelo Teu filho, por Tua filha. Que a Tua glória inunde estas famílias, Pai. Inunde as famílias da nossa nação, Senhor. A Tua glória, a Tua presença, nós queremos clamar, amado Espírito Santo. Somente Tu podes curar, Pai. Somente Tu podes curar, Pai. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Ti, e nós cremos. Oh, Riasuia panto riaseda cantarai, e mantoria calabracia toria mandaraia. E que a glória de Deus inunde a sua vida, que a glória de Deus inunde a sua casa, que a glória de Deus inunde seus filhos, sua família, seus familiares.
Em nome de Jesus, aqueles que estão passando por enfermidade na alma, no corpo, no físico, nós declaramos cura agora, em nome de Jesus. Oh, pela glória de Deus que te toca agora, nós declaramos: câncer vai embora. Em nome de Jesus nós declaramos: enfermidades vão embora. Em nome de Jesus, coronavírus, esta pandemia vai embora. Em nome de Jesus, nós declaramos cura na alma, nos sentimentos. Estas vidas sejam ressignificadas por meio de Cristo. Que os olhos que viam desgraça possam ver agora a graça de Deus, a glória de Deus. Aonde havia desesperança, haja esperança, como Abraão, aleluia, mesmo em meio à desesperança, Abraão creu e foi fortificado, dando glória a Deus, porque ele estava certíssimo, convicto de que aquilo que Deus havia prometido também era poderoso para cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que por meio da glória de Deus, da presença do Senhor, da fé em Cristo, aleluia, muralhas caiam, montanhas sejam removidas, aleluia, a glória de Deus venha preencher a sua vida, sua casa, sua família, aleluia, negócios sejam restaurados, restituídos, aleluia, na área financeira, famílias que estão em crise, aleluia, nós queremos declarar Cristo nestas famílias, porque quem está em Cristo não entra em crise, aleluia, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores.